Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os ouvintes e espectadores do Viva Voz. Boa noite, Vera. Vera, vamos fazer aí um resumão dessa semana. A gente falou bastante dessa chegada com força do Centrão no governo e agora está com todo o poder escanteando até os militares, né? Exatamente, Carol. Essa foi uma semana surpreendente, não estava exatamente no radar até o fim de semana anterior que o presidente iria fazer uma nova mexida no ministério. Tinha feito já várias mudanças no início do ano, mexeu de novo no Ministério da Saúde tantas vezes, teve que tirar o Ricardo Salles, então não estava isso no radar, mas a necessidade de fazer frente à CPI da pandemia e também de tentar melhorar as chances de aprovação dos seus indicados para o Supremo e para a Procuradoria-Geral da República levaram Bolsonaro a decidir trazer o Ciro Nogueira para o ministério principal do governo, que é a Casa Civil. Então, o presidente do Partido Progressista deve assumir essa que é a pasta mais importante, o coração do Palácio do Planalto. Por que eu digo deve, né? Os dois já confirmaram, Bolsonaro já confirmou que ele aceitou, mas hoje, numa das muitas entrevistas para rádios que ele tem dado nos últimos dias, ele pôs lá um senãozinho, diz que ainda precisa conversar com o Ciro Nogueira, mas até segunda ordem está confirmada essa entrada dele na Casa Civil. Ele já deu declarações, já tem falado em off com a imprensa, tem falado que vai trabalhar para melhorar as chances do André Mendonça e do Augusto Aras. E a entrada do Centrão, assim, com essa força no coração do governo, coincidiu com a revelação ontem de que o general Braga Neto, que vem a ser o ministro da Defesa, mandou recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que se não houvesse o tal voto impresso, não haveria eleição. A revelação dessa situação e a sua consequência, o fato do Arthur Lira ter ido até Bolsonaro, ter dito que não aprovaria, que não embarcaria nessa aventura pelo voto impresso, a meu ver, resultaram no fim da possibilidade desse projeto ser aprovado. É uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kicis, que está na Câmara para ser votada e deve ser enterrada por uma orquestração de vários partidos, inclusive alguns partidos que vira e mexe votam com o governo. Então, a consequência principal dessa entrada do Centrão, entrada peitando os militares e da revelação dessa pressão dos militares pelo voto impresso, é que esse projeto deverá ser de vez, vai de vez para a gaveta, vai de vez para o arquivo. Hoje, de novo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar, né, nesse assunto do voto impresso, inclusive atirando contra o ministro Barroso, presidente do TSE. E aí, o que você achou das declarações dele, Vera? Eu achei engraçado, Fred, porque ele disse que o projeto tinha tudo para ser aprovado, mas que graças à persuasão do ministro Luiz Roberto Barroso junto aos partidos, ele conseguiu convencer os parlamentares. Então ele deveria nomear o Barroso, né, para a Casa Civil, se ele é tão bom assim de articulação política, né? Vejam só. Sai Ciro Nogueira, entra Barroso. O presidente do TSE, que não tem nenhuma arma, não tem nada a oferecer aos parlamentares, tem um poder de persuasão maior do que o presidente da República e do que todo um governo que está todo ele escancarado para esses partidos, por meio de emendas do orçamento secreto, por meio de cargos, tem toda a sorte de benesses abertas para esses partidos, mas é o Barroso que tem o poder de convencimento dessas legendas. Veja, se esse poder de convencimento vem a ser o fato de que o ministro fez uma realmente muito proativa campanha para mostrar que as urnas eletrônicas são seguras, que o sistema não é passível de fraude, que ele é sim auditável, que nunca houve na história das eleições brasileiras desde 1996 nenhuma fraude, etc. Isso é verdade, ele fez isso em audiências públicas,
fez isso numa reunião com todos os partidos lá no TSE, mostrou como funciona o sistema, mas esse é o papel da Justiça Eleitoral. Se os partidos se convenceram, é porque eles sabem no fundo, que o sistema é seguro e que todos eles foram eleitos com base neste sistema e querem passar adiante, mudar esse assunto que já enjoou, mas o Bolsonaro não enjoa dele. Aliás, semana que vem, já que a gente está fazendo um balanço da semana, vamos fazer um preview da próxima, tem a tão aguardada apresentação das provas por parte do presidente Jair Bolsonaro de que, vejam só, Aécio Neves venceu as eleições de 2014. Teremos esse plot twist e aí vamos ver que provas são essas, né? Se são vozes da cabeça dele, como muito provavelmente. O que é que o presidente... Fonte vozes da minha cabeça. Vai apresentar. Vai ser tipo o programa do João Kleber, Vera. Quando for o que tem na caixa, para. Não vai divulgar prova nenhuma, imagina. Vem cá, ele disse que vai, de novo, que vai vetar o fundão, né? Disse. Nessa mesma entrevista para uma rádio, ele disse que vai vetar o fundão, que o artigo 85 da Constituição dá a ele essa prerrogativa e, inclusive, obriga a que vete por ser uma despesa que aumentou muito além da inflação, então afirmou que vai vetar, mas já deixa as brechas, né, Carol? Sempre que ele fala nesse assunto, ele deixa um caminho de saída. Ele falou, se o Congresso vai ou não derrubar o meu veto, aí é uma prerrogativa dele. O presidente pode muito, mas não pode tudo. Então ele diz que vai até um certo ponto, mas já deixa aberta a porta para a derrubada do veto. Se ele apenas vetar e não mandar nada no lugar do fundão, achar que vai ser só corrigido pela inflação, certamente os congressistas vão derrubar esse veto. Se no lugar disso ele mandar algum tipo de projeto, propondo algo como 4 bilhões e pouco, pode ser que fique por isso. Mas das duas formas, isso vai ser previamente combinado com os parlamentares, combinado com o Arthur Lira, combinado com o Rodrigo Pacheco. Ele não vai fazer nada peitando o Congresso, ele não está mais nessa fase. Essa foi a fase do início do governo em que ele achava que governaria só com o clamor da sua base eleitoral, da sua base mais ideologizada, que ele não precisava dos partidos, não precisava do centrão, etc. Isso mudou totalmente. Esta semana inaugura a fase do reinado do centrão, para certo incômodo dos militares, incômodo inclusive do vice, Hamilton Mourão, que hoje manifestou ali um certo estranhamento com essa simbiose Bolsonaro-Centrão, dizendo que certamente o eleitorado não compreenderá direito essa união depois de tantas críticas, né? E Vera, para fechar aqui esse resumo, né, da semana, mesmo em recesso, os assuntos da CPI continuaram rendendo aí desdobramentos, inclusive a partir de uma reportagem feita aqui pela CBN, fato que a gente destacou no começo do programa de hoje, o rompimento do contrato da Bharat Biotech com a Precisa, depois daquele documento com, né, irregularidades tão gritantes que vieram a público com o trabalho da Thaís Oliveira. Exatamente, Fred. A senadora Simone Tebet lá atrás tinha apontado uma série de inconsistências nos invoices, a Thaís fez o mesmo em outros documentos e agora a gente chegou ao cúmulo do laboratório indiano dizer que não reconhece duas cartas que foram enviadas pela Precisa para o Ministério da Saúde. Isso é muito grave. Isso é uma fraude em contratação pública. É muito sério na compra de vacinas que eram caríssimas, como a gente já falou aqui muitas vezes, as mais caras que o Brasil chegou a comprar. O contrato foi fechado, selado e o dinheiro foi reservado, foi empenhado para esse fim, mais de R$1 bilhão. Então, esse é o caso mais acabado da CPI. Ele tem começo, meio e fim. E o fim é esse. Já tinha sido rescindido esse contrato pelo Ministério da Saúde e agora rescindido também por parte do laboratório indiano com essa empresa, que é uma intermediária que fica em péssimos lençóis. Porque além de vender vacina para o governo brasileiro, ela queria vender para clínicas particulares. Tem, inclusive, já contratos fechados com várias clínicas e agora, provavelmente, vai sofrer uma série de processos judiciais, além do indiciamento de todo o seu comando por parte da CPI, que é esperado. Indiciamento não só das pessoas da Precisa, mas de todas as pessoas do Ministério da Saúde envolvidas
no fechamento desse contrato. Elcio Franco, ministro Pazuello, Roberto Dias, todo esse pessoal vai entrar aí provavelmente no relatório do Renan Calheiros como indiciado nesse caso. Vamos com música, Vera. Sextou? Sextou, vamos sextar. Escolhi a música, ela chama Sangue Negro, é do álbum lançado hoje, de um cantor e compositor baiano, jovem, de 28 anos, chamado Giovanni Cidreira. Eu acho que eu já trouxe uma música dele há alguns meses, mas agora saiu o álbum. E é um álbum que mistura soul, rhythm and blues, ele tem ali um pouco de pegada eletrônica também, lembra um pouco o cantor americano Frank Ocean, lembra um pouco o Cassiano, que morreu esse ano. É um álbum bem interessante, fica como dica aqui para o fim de semana para o nosso ouvinte. Ouvi o sangue negro da casa, o que era a voz de meu amor calado, rio de prata que te atravessava, pra mim é muito caro. Gostosinho, gostei, Vera. É gostoso, o disco Impressionante inteiro como bom, a Vera é uma música antenada, né, chamada Carol? Nebulosa. Eu amo música, Fred, esse é um dos meus hobbies preferidos. Ainda vou ser Eu DJ. sei, mas... Tem vaga aqui, hein? Vem pra cá ser Tem? DJ. Vou. Beijo, Vera. Bom Então fim de tchau, semana. gente. Um ótimo fim de Beijo. semana para vocês. Até segunda. Tchau.